Minhas amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando as manifestações que ocorrem no país. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações Quando o assunto é integridade espiritual, esse é o tema de hoje. Nós precisamos levar muito a sério como anda o nosso nível de integridade. Nós precisamos sair de todo e qualquer nível medíocre, mediano, pois essa conotação negativa mostra que todo o processo de morte lenta, e aí eu quero envolver a sua vida profissional, a sua vida relacional, a sua vida com Deus, todo o processo de morte lenta, sabe, de desânimo, de queda, termina em morte. Morte de sonhos, morte de uma vida profissional, morte de um relacionamento. Então é necessário levarmos em conta. Você vai ter em mãos aí, durante esses minutos que iremos conversar acerca dessa temática, o seu bússola. Então abra o seu bússola, existe um material dentro, eu quero que você guarde, que você apresente na sua repartição aos seus familiares, pode proclamar as verdades que você tem aí. E nós tentamos resumir, pelo menos esse primeiro momento, esse momento inicial, o conceito de integridade da seguinte maneira, leia comigo: nossa integridade cresce e ganha espaço dentro de nós, conforme vivemos, assumimos cargos e tomamos decisões. Entretanto, desaparece quando nossas ações se opõem à decência do que é correto e justo aos olhos de Deus. Qualquer declínio na integridade acarreta em consequências dolorosas para qualquer área da vida. Com a integridade não se brinca. Quando o assunto é integridade, nós precisamos abranger todas as áreas da nossa vida, fazer um checklist, todas as áreas da minha vida, e ver que quanto mais houver integridade, mais existirá sucesso. Enquanto que a ausência da integridade só acarreta em dor, em frustração, em decepção, em prejuízos financeiros, em prejuízos emocionais, em prejuízos profissionais. No entanto, nós iremos ver aqui na introdução, continue lendo comigo, que durante esse mês, estudamos sobre a importância de vivermos acima da média. Isso só será possível se os discípulos de Jesus, eu e você, expressarem em seu cotidiano um caráter íntegro, próprio daqueles que são como sal, capaz de conservar a carne do apodrecimento. Finalizaremos hoje a série Vivendo acima da média, entendendo a importância da integridade espiritual na vida de todo aquele que deseja glorificar a Deus e deixar um legado exemplar. Podemos com facilidade identificar a falta da integridade na política, falta de integridade na família e falta de integridade moral. Contudo, é possível manter-se íntegro. Preencha no seu material, nós iremos fazer isso em alguns momentos. É possível manter-se íntegro diante da corrupção. Pois é, eu vou trazer alguns casos bíblicos aqui. Assim como José, que foi incorruptível ao preferir a prisão à liberdade do pecado. E João Batista, tão conhecido, que do mesmo modo foi correto ao preferir perder a cabeça a perder sua honra. Eis um questionamento crucial aqui: quais ameaças podem tirar a sua integridade espiritual e sua submissão total ao Deus da vida? Nós precisamos encarar as ameaças, entender que elas surgirão, mas é possível manter-se íntegro diante da lama de corrupção
que está nos mais diversos segmentos, nas mais diversas áreas, nas mais diversas profissões, nos mais diversos relacionamentos, dentro da igreja principalmente, nós precisamos entender que quando o assunto é integridade, não trata-se de uma utopia. É algo totalmente alcançável para mim e para você, porque ela ganha o seu sentido e também o seu apoio na figura do Espírito Santo que habita dentro de nós, amém? Quem tem o Espírito Santo, tem um app, sabe? Tem uma ajuda para tornar-se íntegro, para acreditar e sobretudo viver essa integridade. Abra sua Bíblia agora, no livro do profeta Daniel. Nós iremos meditar sobre a vida de um profissional que ganhou muito destaque no início da sua caminhada profissional. Um homem que conseguiu administrar os relacionamentos de forma pertinente, mas que existia algo que o fazia ser bem-sucedido. E nós iremos ver que a integridade espiritual foi a sacada, sabe, a jogada certa desse homem, para que todas as áreas da sua vida ele pudesse ter sucesso e continuasse crescendo. Livro de Daniel, capítulo 6, diz assim, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem tampouco negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões.
quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos as inúmeras retribuições devido à integridade de um homem. Vejamos as inúmeras retribuições, até mesmo livrando de um risco tão terrível, bárbaro, de morrer. Deus fez tudo isso convergir em apenas uma lição: dê valor à integridade espiritual. Acredite no poder dessa integridade. E eu quero que você leia comigo agora no contexto, ponto 2. Daniel é um dos vários profetas do Antigo Testamento. A sua vida e profecias estão incluídas na Bíblia, no livro de Daniel. O significado do seu nome é: Deus é meu juiz. Pela sabedoria divina de seu Deus, ele interpretou os sonhos e visões de reis, tornando-se uma figura proeminente na corte da Babilônia. Mas todo o seu êxito profissional foi decorrente de sua integridade ao Senhor Deus. Nós estamos inseridos em vários contextos sociais. Se trabalhamos, existe um vínculo empregatício com alguma empresa, com algum órgão, com alguma repartição, e nós temos ali um ambiente profissional. Se temos relacionamentos, da mesma forma, nos relacionamos com tais. E ali há um contexto social de relacionamento. E quando nós vemos integridade na nossa vida, tem que alcançar todo o nosso contexto social. De finanças a relacionamento. De palavra a pensamentos, a decisões, a contratos assinados, a decisões a serem tomadas, a pensamentos a serem defendidos. Vejamos, ainda no segundo ponto do contexto, é possível nós identificamos na vida de Daniel traços profundos de integridade espiritual. Marque no seu bússola aí. Nós vemos traços profundos de integridade espiritual. Diante de tudo que conspirava para uma possível corrupção, ele escolheu obedecer a Deus e colocar em prática sua integridade. Tendo feito essa leitura, tendo visto que em primeiro momento Daniel é visto como alguém que não dava razões para que os outros o vissem cometendo alguma infração, algum erro, e logo em seguida viesse a ser punido. Mas ele tinha uma fidelidade ao Senhor. Ele tinha um hábito muito belo de serviço. Ele tinha um ato de integridade diário, onde 3 vezes ao dia orava ao Senhor. E diante de toda aquela perseguição, diante de tudo que conspirava para que a sua integridade ficasse em 3º, 4º, 5º ou talvez 20º plano, ele viu que em primeiro lugar, o mais importante seria agradar a Deus, seria permanecer-se como Deus queria. Porque veja bem, que o império babilônico era corrupto, ele já sabia há muito tempo. O livro de Daniel se resume em 6 histórias e 4 visões.
E eu quero que você leia durante essa semana. Nós estamos nos detendo ao capítulo 6. No entanto, os outros 5 capítulos, como os 4 que estão por vir, são capítulos belíssimos, que devem ser lidos. E a cada um deles, seja com Daniel, seja com seus 3 amigos, Sedraque, Mesaque e Abednego, todos eles viveram momentos onde a corrupção da Babilônia tentou tragá-los. A terra, a nação de Daniel, foi saqueada por Nabucodonosor. O rei da Babilônia pegou e ele disse: eu quero, para fazer uma equipe boa de administradores. Digamos que Nabucodonosor era como o diretor fundador, o presidente da instituição chamada Babilônia. E ele fez: eu quero que esses jovens, vejam eles com potenciais, vamos fazer um treinamento acadêmico babilônico com eles, para que eles possam me ajudar. E Daniel foi visto como seus amigos com muitas virtudes. Mas várias e várias vezes, eles se viram entre obedecer a Deus ou colocar em risco o seu trabalho. Obedecer a Deus ou ver ao ponto de perder a sua própria vida. E por ter optado, Daniel aqui, nesse caso que nós estamos tratando, agradar a Deus, obedecer ao Senhor, Deus foi fiel com ele até o final. Letra A, lições práticas para a minha vida e para a tua vida. Queridos, por mais que Daniel esteja aqui em um relato da Bíblia, nós precisamos ver esse homem como igual a mim e a você. Apenas Jesus não pode ser comparado comigo e com você, porque ele foi justo, 100% íntegro, nunca pecou. Mas qualquer outro personagem da Bíblia foi pecador, teve medo, foi frágil, mas com a ajuda de Deus conseguiu até o final. Então, com certeza, vários de nós, vários e vários, se decidirmos dizer sim à integridade, Deus estará conosco e nos fará prosperar. Amém? Lições práticas, letra A. A vida de Daniel nos mostra que é possível. Preencha aí na letra A. A vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um mar de lama de corrupção. Nabucodonosor já tinha terminado o seu reinado, mas Dário estava aqui assumindo. Ele nomeou 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores. Então, desses todos aqui, apenas tinha um que defendia a integridade. Esse homem chamava-se Daniel. Daniel mantém-se íntegro a despeito do ambiente. Preste atenção: o homem, o ser humano, não é produto do meio. Daniel não vende sua consciência, ele não negocia os seus valores absolutos, ele não se corrompe. Quando o assunto é viver acima da média, eu preciso identificar o risco que há do meu lado, eu preciso identificar como anda o nível de corrupção ao meu lado, quantos amigos meus são corruptos, quantos amigos meus, assim, querem prosperar através dos erros, da mentira, do roubo. Quantos amigos meus estão se corrompendo, sabe, a partir do momento que usam uma droga, a partir do momento que são dependentes químicos. Mas espera aí, eu não sou produto do meio. Diante da corrupção, você pode se levantar com integridade. Uma notícia boa para você que tem enfrentado momentos de corrupção no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Apenas a integridade é a arma usada por Deus para diminuir a corrupção. Então a melhor forma é lutar com a integridade. Daniel mantém-se íntegro. A vida de Daniel, ainda na letra A, segundo subponto, a vida de Daniel prova que a integridade implica em você fazer o que é certo quando ninguém está olhando ou quando todos estão transigindo. A fé é a base da sua moralidade privada e pública. Isso é fato. Nós somos quem somos quando estamos sozinhos. Sim ou não? Você é quem você é quando você está sozinho, quando ninguém está olhando. Eu sou quem eu sou quando eu estou sozinho. Quando não tem ninguém para me apontar o dedo. Quando eu penso e apenas Deus contempla os pensamentos, e muitas vezes terríveis, maquiavélicos, assassinos. A integridade precisa estar dentro de nós e deve ser um processo de dentro para fora.
A integridade nada mais é do que uma base da nossa fé, uma base moral, conforme eu ajo de forma privada, sem ninguém me ver. Aquela integridade que eu cultivo dentro do meu coração quando estou sozinho, é a mesma integridade que é um processo natural. Eu me posiciono quando estou em público. Letra B. Mais uma lição. A vida de Daniel nos prova que um homem pode permanecer. Letra B. A vida de Daniel nos prova que um homem pode permanecer íntegro, mesmo quando é vítima de uma conspiração. Vejamos o que fala o versículo 4 e o versículo 5. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele nenhuma falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Nós precisamos entender que mesmo vivendo conspirações, como há pessoas que querem nos aconselhar, mas de forma terrível, nos colocam em um risco profissional, nos colocam em um risco seríssimo relacional, mas é necessário entender que existem coisas que não podem sair da nossa vida. São os padrões eternos de Deus. Então, sabe qual deve ser o meu desafio, o seu desafio? Vamos nos esforçar para cada vez mais as nossas qualidades aparecerem e os nossos defeitos forem diminuindo. Eles não irão cessar apenas no dia na glória. Mas nós precisamos evidenciar essa integridade através do que Daniel era. Sabe o que Daniel era? Para mostrar-se íntegro, ele era pontual em tudo que fazia. A integridade de Daniel fazia com que certamente não existia isso, mas que ele não fizesse uso de atestado médico sem necessariamente estar precisando de um atestado médico. A integridade de Daniel fazia com que qualquer comando dos seus supervisores, dos seus diretores, ele fizesse prontamente, ou se não pudesse, com muita sinceridade, viesse explicar. A integridade precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. As circunstâncias adversas não podem alterar nossas convicções, isso tem no seu bússola, acerca do que é íntegro e aceitável aos olhos de Deus. A integridade sempre será uma ameaça a qualquer ato ou processo de corrupção. Se existe corrupção ao nosso redor, nós precisamos agir com a integridade. E aqui eu quero trazer uma palavra bem cabível ao casal dos namorados. E aí? Você tem sido corrupto com Deus ou íntegro no seu relacionamento? Se houver qualquer ato sexual, existirá ali um mar de lama de corrupção. Mas se houver o desejo de obedecer ao Senhor, existirá ali integridade. Como é que você encara a convivência com os seus superiores, a convivência com os seus chefes, com a pessoa que é responsável pelo teu departamento, por mais que você não a concorde, por mais que você acredite que não é a pessoa mais capaz para estar ali, mas se está, por alguma razão, deve estar, e apenas o decorrer das suas ações vai mostrar se ela vai permanecer ou não. No entanto, nós precisamos entender, como bem foi mencionado aqui, que a integridade sempre será uma ameaça a qualquer ato ou processo de corrupção. Onde houver corrupção, onde houver quebra de valores, onde há pecado, onde houver tudo aquilo que não agrada a Deus, nós precisamos agir de forma íntegra, dizendo: a lei do meu Deus eu não abandono. Eu não vou optar por minhas próprias leis, pelo meu próprio querer, mas permanecerei firme até o fim. Eu achei muito bacana essa exemplificação aqui, e eu quero que você leia comigo. Eu quero que você pense agora na diferença entre um termômetro e um termostato. Termômetro, tá bom? Ou que bota aqui embaixo do braço, né, para ver a temperatura, ou em algumas cidades fica na parede, e daí dá para ver o grau, se o corpo está quente ou não, termômetro. E o termostato? O termostato pode ser um ar-condicionado, que está refrigerando nesse instante, ou um aquecedor, para lugares mais frios. Conseguiram identificar? Então vamos ler, vamos entender o que cada um aqui tem a nos falar. A tarefa do termômetro
é medir as condições de temperatura de um determinado ambiente, que reage de acordo com o ar que o cerca. O termostato, por sua vez, tem o poder de mudar a temperatura do ambiente. Esse faz o aparelho começar a funcionar até que a temperatura alcance o nível desejado. Em suma, o termômetro é influenciado pelo ambiente, enquanto que o termostato influencia o ambiente. Vamos ver se nós estamos entendendo ou não quando o assunto é integridade espiritual. Quando o assunto é integridade espiritual, você deve agir como termômetro ou como termostato? Como termostato. Porque Jesus falou, não é aquilo que entra que contamina o homem, é o que sai. Porque já está dentro de um coração contaminado. Já está dentro de um coração que seus valores estão corruptíveis. Já está dentro de um coração, sabe, que não leva em consideração o que Deus dá um ok, o que Deus acha que é certo, que é correto. Nós precisamos, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante do processo que nos coloca como vítimas de qualquer conspiração, permanecer íntegros, meus irmãos. É bem verdade que Daniel teve uma ajuda muito grande do nosso Deus, mas o Deus de Daniel é o mesmo Deus que está presente hoje em nossas vidas. A coragem que Daniel teve é a mesma que nós podemos ter. A ousadia que ele teve é a mesma que nós podemos ter. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida agora. Escolha pela integridade e você será bem sucedido. Escolha pela integridade. Que sua opção seja a integridade. Senhor, eu estou sendo, Pai, estão me perseguindo. Estão fazendo coisas terríveis contra mim. Mas a minha resposta, sendo usada por Deus, será de forma íntegra. Letra C. A vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro, tanto na adversidade, como na prosperidade. Marca aí na letra C, meu irmão. A vida desse homem mostra que um homem pode ser íntegro, tanto na adversidade, quanto na prosperidade. Eu sei que tem pessoas aqui, como o Guilherme Bahia e tantos outros, que poderiam dar belas lições de educação financeira, mas eu quero pontuar algo aqui. É muito bacana quando nós vemos que, quando você é fiel no pouco, você é fiel no muito, como a Bíblia fala. Quando você consegue administrar, quando você consegue ser fiel ao Senhor, na adversidade, você também consegue ser na prosperidade. Há pessoas que, por não ter uma vida equilibrada financeiramente, é totalmente desorganizado com aquilo que ganha, totalmente corrupto com aquilo que ganha, e deixa de declarar impostos, deixa de manter a integridade do seu nome fica sujo. Isso é um testemunho terrível para o cristão. Eu quero falar aqui em alto e bom som, sabe? Mas lembre-se de algo, meu irmão, não vai ser o aumento de um salário que vai mudar a sua condição financeira, se você não começar a ter uma boa administração agora com tão pouco. Eu vejo dessa forma, e pelo que eu li, eu vejo que há sentido nisso. Quando você administra, você tem aquele salário, mas você tenta administrar com aquilo com o primeiro ponto: eu preciso viver com X, então se eu ganho X, eu tenho que viver com esse valor aqui, e de acordo com aquela administração que você tem, depois, se você for ganhando mais, você vai conseguindo administrar. A verdade é que, quando nós não administramos com pouco, certamente, mesmo tendo muito, nós teremos grandes dificuldades para administrar. E eu vejo aqui que Daniel, sabe, diante da adversidade, ele continuou-se íntegro, mas já existia um momento antes desse que ele estava em prosperidade, queridos. Ele chegou ao mais alto escalão. Ele nada mais era do que o staff de Dário, já tinha se destacado como excelente profissional de Nabucodonosor, já tinha vivido momentos maravilhosos, mas assim como ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, quando tudo estava bem, ele disse: mesmo ouvendo essa perseguição, eu irei continuar com esse hábito tão belo. Que bom seria se a integridade fosse um hábito em nosso coração. Amém, meus irmãos? Que bom seria que levássemos como um hábito dentro de nós. Se formos íntegros na adversidade, nós também seremos na prosperidade. Leia comigo o ponto, a letra C. Muitos fraquejam quando passam pelo teste da adversidade.
Daniel foi íntegro quando chegou na Babilônia como escravo. Eu falei para vocês no início. O rei Nabucodonosor saqueou a nação de Daniel e o levou como escravo, assim como várias famílias, a nobreza, e a família dele também estava incluída. Daniel foi íntegro quando chegou na Babilônia como escravo. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Agora ele passa pelo teste da prosperidade. Foi primeiro-ministro da Babilônia e logo em seguida governador do reino medo-persa. Sua integridade é a mesma. Ele não se deixa seduzir pela fama nem pela riqueza. Ele é um homem absolutamente confiável. Um dos primeiros presidentes norte-americanos, Abraham Lincoln, falou que praticamente todos os homens podem suportar a adversidade, mas se você quer testar a sua integridade, dê poder a ele. Isso faz muito sentido. Quanto mais aumenta as nossas escolhas, quanto mais aumenta o nosso nível de responsabilidade, mais deve aumentar o nosso desejo de manter-se íntegro diante de Deus. E agora sim, letra D. Daniel, um homem que é honrado por Deus, por causa da sua integridade. Coloque aí a palavra honrado. Rei Dário se vê na necessidade de cumprir um dos seus mandatos, coloca Daniel naquela cova repleta de leões. Mas isso não foi suficiente para vir abalar a sua integridade, porque o Deus que apoia a integridade é o Deus que socorre o íntegro em qualquer momento da sua vida. O Deus que defende a integridade, meu irmão, é o Deus que vai socorrer o íntegro, ele estando em qualquer risco da sua vida, ele enfrentando qualquer luta. Vejamos, primeira lição, concluindo essa questão da honra que vem de Deus. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida das nossas causas. Resta a nós manter-nos fiéis, velar por nosso testemunho e honrar a Deus com nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Mais uma lição: Daniel não podia tapar a boca dos leões, mas ele podia manter-se íntegro. Ele podia orar e depositar sua confiança em Deus. Isso ele fez. Existem momentos na nossa vida que nós não podemos de forma nenhuma transformar o outro. Em nenhum momento nós podemos. Essa capacidade só tem Deus. Mas se você quer influenciar, se você quer mudar o ambiente que você vive, seja no seu casamento, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, onde for, permita que Deus possa lutar em seu favor. E fique apenas aguardando, mantendo a sua integridade. Mantendo a sua integridade até o fim. Conclusões finais. Expresse em seu cotidiano um caráter íntegro. Integridade não é discurso, é vida. Honestidade não é discurso, é vida. Verdade não é discurso, é vida. Castidade não é discurso, é vida. Assim a Bíblia nos ensina. Segunda conclusão: identifique as ameaças que há ao seu redor e não permita que elas tirem a sua integridade espiritual e sua submissão total ao Deus da vida. Torna a falar: o Deus da integridade defende, protege e honra os íntegros. Para ser íntegro, é necessário não negociar os valores absolutos de Deus. E por fim, não renda-se à corrupção, e verás que Deus sempre honra aquele que é direito e honesto. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Deus é integridade.